Paz e graça, povo de Deus, mais uma vez com vocês, com gota de sabedoria, momento que me dá muito prazer, muita alegria poder compartilhar uma palavra do Senhor para tanto quantos puderem ouvir, receber e compartilhar. Eu hoje gostaria de falar um pouco sobre dinheiro, e Jesus também gostava de falar sobre isso com seus discípulos, e é o que vamos ler aqui no Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir do verso 19, Jesus começa dizendo assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Isso é muito forte. E no versículo 24, Jesus continua: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia fala muito sobre essa questão do dinheiro, porque é um assunto importante, é um assunto extremamente importante para nós, para aqueles que são discípulos de Jesus. Infelizmente, muitos não têm essa consciência ou não têm acesso a essa orientação que está na palavra, porque não procura. E o que Jesus está dizendo aqui é que são deuses. O Deus dos céus, o Deus Senhor, proprietário de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, proprietário da prata e do ouro, esse é o nosso Deus. Mas existe também uma situação delicada onde o mundo jaz no maligno, e quando Jesus fala sobre o dinheiro, a questão aqui do mamon, o mamon é o dinheiro elevado à categoria de um Deus. O dinheiro não é neutro. Por mais que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Timóteo, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Paulo está falando sobre uma realidade dele naquela época, que também é uma realidade desse século 21, onde a ganância, o dinheiro, a usurpação, o empoderamento, as exposições em redes sociais, mostrando soberbamente aquilo que possui, aquilo que tem, isso não é bíblico. Esse amor ao dinheiro é a raiz realmente dos males, de destruição de amizades, de relacionamentos familiares, e destrói situações governamentais envolvendo milhares de famílias por causa desse apego, né, ao poder e ao dinheiro. E surge uma ideia interessante que o dinheiro não seria um problema, que o dinheiro seria neutro, mas quando Jesus fala para guardar o dinheiro, acumular o dinheiro no céu, você não vai mandar dinheiro para o céu, mas é o entendimento dentro da palavra que nos orienta a desapegarmos das coisas, desse recurso que é necessário, mas não pode ser transformado em um Deus. Porque quando ele se transforma num Deus, você passa a fazer opção de adorar, de servir a um mamon, a um Deus. E com certeza, como Jesus orientou, você vai deixar o nosso Deus, o Deus dos deuses, de lado. E não é isso que Deus preparou para cada um de nós. Realidade que, na verdade, não são pessoas que estão por trás de tudo isso, são situações espirituais que passam a governar a mente das pessoas. Não são consciências, mas ganham vida. E essa consciência, esse poder, né? essa potestade passa a alterar a maneira da gente pensar. Parece pessoa, mas são entidades. Essas coisas que funcionam como pessoa, na verdade, são potestades. O dinheiro é uma potestade. Daí Jesus fazer essa comparação de que não pode servir, não tem como servir a Deus e essa potestade, ou a Deus e a mamon. É interessante que o Papa Francisco, recentemente, fez uma expressão, fez uma declaração interessante com relação à fé. Ele falou que o oposto da fé não é incredulidade,
o oposto da fé é a idolatria. Interessante o Papa falar, trazer uma expressão dessa, que na verdade o maior dos ídolos do século XXI é exatamente o dinheiro. Eu me lembro que a minha filha, uma ocasião, estava ministrando sobre aquele momento do ofertório, das pessoas levarem o dinheiro, as primícias até o altar, e ela usou aquele texto onde as pessoas levavam as ofertas, o dinheiro, e depositavam nos pés dos apóstolos. Esse é o lugar realmente que o dinheiro deve ficar, em nossos pés. O dinheiro não pode ser nosso senhor, o dinheiro tem que ser servo. Alguém já disse que o dinheiro como patrão é uma desgraça, mas como servo, ele é um bom empregado. Então a palavra que eu tenho para você, para cada um de vocês neste momento, é que a gente tem esse discernimento. O nosso Deus é o Deus absoluto de toda prata e de todo ouro. E uma vez que a gente serve a esse Deus, nós temos paz, há uma liberdade, há uma simplicidade em utilizar esses recursos que Deus nos dá, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tudo que ele nos dá é para o nosso benefício. Paulo fala que tudo que foi escrito é para o nosso ensinamento, é para o nosso aprendizado. E quando Jesus fala desse perigo de se inclinar, de adorar, de servir a esse Deus, porque Mamon exige como Deus, ele exige lealdade, ele exige serviço, ele exige devoção. E quando a gente tem essa inclinação perigosa, nos apegamos demais a esse mundo com aquilo que o mundo está oferecendo. E fatalmente vamos nos assemelhar aos soberbos e orgulhosos dessa vida que ostentam recursos, condições financeiras, quando não é por aí. O dinheiro não serve, não é para isso aí. O dinheiro é uma bênção. É uma bênção quando você pode compartilhar. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala, dai hoje o pão nosso de cada dia. O pão não é meu, o pão é nosso, o pão é para compartilhar, o pão é para distribuir, é para dar para aqueles que necessitam. E particularmente nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão passando necessidades? E é o momento de você abrir o seu coração, se quebrantar diante da necessidade do outro e usar esse dinheiro para um bem maior. Como eu disse, Deus é o Deus da prata e do ouro. É bobeira da gente não servir a esse Deus, sendo Ele proprietário de todas as coisas, quando nós o servimos, quando nós o adoramos e colocamos o dinheiro no lugar que ele deve ficar, somos muito mais do que abençoados. Lá Jeremias fala que não se glorie o rico na sua riqueza. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou Deus e faço proezas na terra e dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no seu coração, compartilhar e ser muito mais do que abençoado e abençoador. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.